Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 23. A partir do versículo 20, que fala assim: Eu enviarei um anjo diante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhe preparei. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jubiceus. E eu destruirei todos esses povos. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem e não sigam seus costumes religiosos. Somente até aqui, do 20 ao 24. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui é Deus dando a instrução para o povo, dizendo que eles iam sair de onde eles estavam, iam encaminhar em direção aos planos do Senhor ali. Então ele ia passar por cidades e essas cidades teriam seus costumes locais, que nessas cidades cultuava outros deuses. Porém, se o povo se mantivesse fiel ao Senhor, teria a proteção dos anjos e mais a proteção dele. Entende? Iam em direção à terra prometida. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Precisamos ser fiel ao Senhor, precisamos ser fiel a Deus. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel a nós. Deus age na reciprocidade. Então aqui o que acontece? Aqui se a gente pegar para ler o texto, você vai ver que o povo passou por várias cidades. Trazendo isso para a nossa atualidade hoje, somos pessoas que andamos em vários lugares. Somos pessoas que viajamos para vários países. Somos pessoas que viajamos para vários estados. E cada local que nós vamos, existe a cultura do local e os costumes das pessoas. O que Deus quer que você aprenda disso aqui? Você não pode se deixar ser influenciado pelo local onde você está indo. Você precisa ser fiel ao Senhor. Entende? Por quê? Porque nesses lugares que nós vamos visitar, seja de passagem para passar um período, seja ou talvez para morar, existem ali cultuação a outros deuses, costumes aos outros deuses que Deus da Santíssima Trindade abomina. Entende? Então, você que tem vida com Deus, você que tem relacionamento com Deus, você que acredita em Deus da Santíssima Trindade, você não pode se deixar influenciar pelo local. Porque Deus permitiu você ir até esse local, esse lugar, esse país, essa cidade, esse estado, para você fazer a diferença ali. Ou seja, por mais que você não tenha uma vida regrada com Deus, vamos falar dessa forma, mas você acredita em Deus da Santíssima Trindade, seja você a pessoa que vai influenciar o local. Não se permitir que o local influencie você. Entende? Você é luz. A luz ilumina. A luz se destaca. A luz aquece. A luz mostra o caminho. Quando você entra num local que tem costumes diferentes e adora outros deuses e nada te ataca, porque quando a luz entra na escuridão, a tendência da escuridão é se repelir com a luz que está em você. Se você entra num ambiente que você sabe que ali tem escuridão e você tem um relacionamento com Deus e vida com Deus, e não existe um ataque, um contra-ataque a você, de algum modo, algo está errado em você. Você está dando alguma brecha que a oposição já está atuando em você. Por quê? A luz, ela não se incomoda também, a escuridão, ela não se incomoda com quem está na escuridão. Por mais diferente, aparentemente, você seja. Mas a luz, a escuridão, ela se incomoda com a luz. Então, se você é luz hoje, o que isso quer dizer na prática? Se você é uma pessoa que chega no ambiente, você incomoda, as pessoas te tratam mal, as pessoas te rejeitam,
As pessoas, elas olham diferente para você. As pessoas, você sente que ela dá caso aquela situação de repelir, entende? Você passa, as pessoas meio que fazem assim para trás. Você é a luz. Entende? Porque a escuridão sempre vai ter um reflexo imediato. Ela sempre vai ter uma reação imediata. Você não tem que olhar essas situações como uma situação ruim. Você tem que olhar essas situações como uma situação boa. Por quê? Porque você está sendo levado naquele lugar para fazer a diferença que Deus quer que você faça. Porque nesse lugar onde Deus te colocou, existem pessoas que de alguma maneira, por mais trevas que elas estejam, elas oraram ao Senhor e pediram ajuda, de algum modo. Como você não sabe quem é, precisa tratar todos iguais, como você gostaria de ser tratado, e fazer o ID, falar do amor de Deus para as pessoas. Quem estiver no ambiente e tiver orado ao Senhor de alguma maneira, do jeito dele lá, pedindo ajuda, essa pessoa vai se achegar até você e vai querer saber mais do seu Deus, querer saber mais do que é, por que é diferente para você dele, por que você brilha e ele não. Entende? Porque a presença de Deus está em você. Então, por isso que você brilha. Esse brilho a gente não enxerga, mas o inferno enxerga. Entende? Quem está na treva enxerga a luz que está em ti. Mas você mesmo você não enxerga. Você só sabe porque você tem relacionamento com Deus. Então seja a pessoa que vai influenciar aonde você chega. E não seja a pessoa que se deixa ser influenciado pelos costumes locais e pela cultura. Deus aqui está nos dizendo na palavra que Ele dá ordem aos anjos para andar conosco. O que isso quer dizer? Que você nunca está sozinho. Deus promete através da sua palavra que Ele não nos deixa sozinho, que Ele está sempre conosco. Então, além de Deus, ainda existem os anjos. Um anjo tem a capacidade de matar 180 mil demônios. Então, um anjo com você é suficiente para te proteger. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Que precisamos ser fiéis a Ele. Independente do local onde Ele permite a gente entrar. Porque por mais que é você que tenha programado a sua viagem, por mais que é você que tenha pago a viagem que você está indo, ou por mais é você que tenha decidido morar em tal lugar que não seja mais o lugar que você está morando, ou até permanecer no lugar que você está, ou na empresa que você trabalha, por mais que você ache que foi você que fez, foi Deus que permitiu. Nada acontece na nossa vida se não tiver permissão de Deus. Entende? Então, se você está adentrando em outro lugar, ou se você está fixo num local, seja você a influência positiva nesse local. E fale do amor de Deus para as pessoas. Não tenha medo. Não negue ao Senhor. Porque aquele que negar ao Senhor será negado por Ele. Não pense você que só porque você abriu a porta para Jesus, que quando chegar no dia do juízo final, Ele vai falar, pode entrar. Ele não vai ver o relatório de todas as suas, de todo o seu decorrer após ter aberto a porta para Ele. Ele vai ver lá se fulaninho, se ciclaninho julgou ele, negou ele, não ignorou o nome dele, tratou mal o fulano, tratou mal o ciclano. Entende, gente? A gente conquista a nossa garantia, a eternidade em relacionamento com Deus, em querermos melhorarmos todos os dias. É preciso que você busque ao Senhor na sua intimidade e queira ter relacionamento com Ele. E queira ser uma pessoa melhor e venha colocar em prática tudo que você aprende. Não adianta você saber a teoria da palavra e não praticar a palavra. Não adianta. Você precisa praticar a palavra para ver transformação. A transformação de Deus, ela acontece de dentro para fora. E só quem pode transformar a gente de dentro para fora é o Espírito Santo.
E para a gente ter contato com o Espírito Santo, a gente precisa ter relacionamento com Deus. Senão a gente não muda. A gente vai continuar sendo a velha criatura com a porta aberta para Jesus. Ou seja, não aconteceu uma libertação. A libertação precisa acontecer. A ferida precisa ser curada. Entende? Para você andar conforme a vontade de Deus. Para você ser a diferença aonde você está chegando. Para você ser aquela diferença que quando chega no ambiente, as pessoas que estão naquele ambiente se repelem com você porque você carrega Deus dentro de você. Mas se você é uma pessoa que abriu a porta para Jesus e você chega em ambientes prosmíscuos e aquele ambiente não se repele contra você, você saiba você que você não foi liberto. Tá cheio de resquícios do mundo aqui dentro de você ainda. Entende? Então começa a ver as situações e os locais que você vai, que você passa, como um termômetro para saber como é que está a sua vida espiritual. Geralmente, quem tem relacionamento com Deus, ela não é benquista nos lugares que vai. A não ser que sejam pessoas que Deus designou para estar ali com o seu lado, que ande com você e fale a mesma linguagem, que tenha um coração voltado para Deus. Mas geralmente nós que temos vida no altar, que somos regrados ali com Deus, que buscamos a Deus no nosso profundo, que priorizamos ao Senhor, geralmente, vamos botar aqui 90% das vezes, somos pessoas que causamos algum tipo de constrangimento no local, algum tipo de rejeição. Por quê? Porque a luz que habita em nós, que é a presença de Deus, não se dá com as trevas que estão no local. Entende? Quem tem conhecimento e relacionamento com Deus sabe olhar essas situações de uma forma benéfica. Por quê? Porque sabe que está no lugar certo. Porque Deus nos coloca no lugar para sermos a diferença. E para poder ensinar o amor dele para as pessoas e ter a oportunidade dessas pessoas virem para Deus, para Jesus. E conhecerem a verdade, serem libertas de seus cativeiros. Entende? Então seja fiel ao Senhor. Não se permita, assim, ser influenciado, mas seja você o influenciador. Seja você a pessoa que vai fazer a diferença onde Deus te colocar. Seja você a pessoa que vai honrar o nome do Senhor. Entende? Quando a gente honra e a gente prioriza a Deus, além de a gente ter um retorno dele, com o tempo do seu relacionamento com ele, ele vai dizer para você que sentiu orgulho de ti, por você não ter negado o nome dele, por você ter agido conforme a vontade dele. Entende? Então seja você essa pessoa que vai alegrar o coração de Deus e ter os olhos dele voltados para você com mais graciosidade, porque você escolheu servi-lo de todo o coração, independente do que as pessoas à volta pensam sobre você. Então seja sempre você a pessoa que vai agradar o coração do seu Pai, mas não para ter um retorno, e sim porque você o ama, quer estar na presença dele, sendo fiel a dele, fidelizando a ele. E com tudo isso, ele vai te dar uma recompensa, ele te dá um retorno, ele te dá uma proteção. E você consegue seguir ali e ser a diferença onde Deus coloca. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.